Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores, companheiros de ministério e demais irmãos que nos acompanham neste canal. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer que estamos mais uma vez aqui para transmitir para vocês um conteúdo bem resumido da lição que será estudada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a você que está inscrito neste canal e peço que você divulgue o nosso trabalho. Procuramos fazer aqui um trabalho com qualidade, com bastante zelo, buscando alcançar pessoas que amam estudar a palavra do Senhor e que querem aproveitar o conteúdo que nós transmitimos para enriquecer a aula no próximo domingo. Quero agradecer a você que está compartilhando esta aula com outros e te peço que continue fazendo isso, para que possamos alcançar mais vidas que precisam e mais professores que estão atuando na escola dominical de várias igrejas. Nós queremos, antes de tudo, orar ao Senhor e agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais oportunidade que temos de, junto com teus filhos, Senhor, estudar a tua palavra e transmitir aqui o conteúdo que será estudado no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Venha nos ajudar, Senhor, nós precisamos da tua orientação e da tua direção, porque a tua palavra foi inspirada pelo teu Espírito e sem ele nós não conseguimos, Senhor, transmitir algo que seja verdadeiramente espiritual e que possa tocar na vida daqueles que ouvem. Assim, venha nos abençoar, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre o assunto que diz assim na nossa capa: a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São lições que tratam acerca da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Nós aprendemos em lições anteriores várias preciosas lições baseadas no capítulo 1 e 2 e até a metade do capítulo 3. Na lição de hoje vamos avançar até o final do capítulo 3 e vamos apresentar a intercessão feita pelo apóstolo Paulo pelos Efésios. Esse é o título da 10ª lição desta revista que tem sido bem aproveitada durante este trimestre. Muito bem, nosso textuário encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. A nossa verdade prática diz assim: devemos interceder. Interceder significa orar por alguém, estar entre a pessoa e Deus para poder clamar por ele, apresentar a Deus as causas, os problemas, as aflições, as enfermidades de outras pessoas, os problemas. Isso é interceder. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, pela Igreja do Senhor, para que eles sejam fortalecidos de poder, para que vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Vamos então à leitura bíblica em classe, a leitura na qual está baseada o assunto deste próximo domingo. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O objetivo geral da nossa lição é este: aprender a eficácia da oração. A eficácia está relacionada ao resultado. A oração que fazemos, ela surte
verdadeiros resultados. Isso nós vemos na Bíblia muito claro isso, né? E o apóstolo Paulo foi um homem que desde a sua conversão ele já tinha a experiência da oração. E como é bom quando nós colocamos em prática isso. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quanto mais a igreja orar, mais será fortalecida. Olha a oração que Paulo fez, pelo fortalecimento dos irmãos. Vamos ler então, objetivo geral. Aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Os objetivos específicos são estes. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada, enraizada e fundada, ou seja, bem estabelecida no amor de Deus, bem fundamentada no amor de Deus. E terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. E se usarmos o texto bíblico, muito além do que pedimos e além do que pensamos. É bom dizer isso muito claramente, porque Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E se nós irmos para Isaías, vamos ver que os pensamentos de Deus são mais elevados que o nosso, são mais altos que o nosso. Então o pensamento do homem é muito pequeno em relação ao que Deus pensa a respeito dele e dos seus propósitos na sua vida. Então, meu querido irmão, ore ao Senhor e saiba que Deus pode dar muito mais, abundantemente além daquilo que você pede e daquilo que você pensa. A introdução da nossa lição diz o seguinte: após revelar o mistério oculto que foi estudado na lição anterior, fala da junção, ou da união, né, podemos dizer assim, dos judeus e dos gentios em um só corpo. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, nasceu um novo povo bíblico, que é a igreja, e unindo aí judeus e gentios em um só corpo. Então, após a revelação desse mistério, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. A Ele glória, nós lemos o texto ainda agora. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Então vamos lá, irmãos. Entrando no primeiro tópico, nós temos a expressão corroborados com o poder do Espírito. Então, temos uma palavra muito forte aí, corroborados ou fortalecidos mesmo, bem estabelecidos no poder do Espírito Santo. E diz assim a nossa lição: pedido duplo, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Eu diria até, a lição fala de pedido duplo, mas eu acrescentaria um pedido triplo, né? Se me permitem. Porque se nós olharmos o texto sagrado, e já lemos esse texto, ele nos diz que para que sejais também cheios da plenitude de Deus, diz lá o versículo de número 19. Então nós precisamos, orar, para que sejamos fortalecidos no homem interior, através do Espírito Santo, para que sejamos também habitação de Cristo e para que sejamos, segundo o versículo de número 19, cheios de toda a plenitude de Deus. É o que diz lá o versículo 19. Então, você pode acrescentar, você que vai dar a aula, dizer assim: olha, ao invés do pedido duplo, nós temos um pedido triplo. Nós temos ali, vou repetindo, corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior, o coração sendo habitado pelo Senhor Jesus Cristo, Cristo habitando no coração, e estar cheios da plenitude de Deus. A Trindade operando de forma plena é o que nós vemos nesses versículos. Muito bem. A nossa revista, então, divide em alguns tópicos essa lição, esta primeira parte da lição. Primeiro, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração, melhor dizendo, confiado, baseado nas riquezas da glória de Deus, o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas da sua graça. Então é com base
nas riquezas da glória de Deus que ele faz esse pedido. Olha, irmãos, como é bom quando nós fazemos uma oração com base, né? Com confiança. Por isso que a nossa oração ela é poderosa quando, em primeiro lugar, é feita em nome de Jesus. Aliás, vale aqui uma recomendação. A oração deve ser feita ao Pai com a intercessão do Espírito Santo e em nome de Jesus. Não podemos orar e terminar a oração dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, nós estamos orando a Deus em nome de Jesus. Então, nós usamos o nome de Jesus como uma garantia, como um cheque que ele nos deu para nós preenchermos, já assinado por ele. Ore em meu nome, ore em meu nome. E outra oração que nós aprendemos que é poderosa é a oração feita segundo a vontade de Deus. E aqui Paulo, ele se baseia então nas riquezas da graça, ou melhor, riquezas da glória do Senhor, quando ele faz esta oração aos Efésios, pelos Efésios, melhor dizendo, diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo, conforme as riquezas da sua glória, então, baseada nas riquezas da sua glória, ele vai interceder, ele vai clamar ao Senhor. E aí vem, né, os objetivos. Quais são os objetivos dessa oração? Primeiro, fortalecimento com poder. Que a igreja seja corroborada com poder pelo Espírito no homem interior. Esta parte do texto bíblico enfatiza que a única força que habilita o crente a manter-se firme vem do Espírito Santo. Irmãos queridos, sem o Espírito Santo em nossa vida nós nos tornamos fracos. Mas se o Espírito Santo operar em nós, nós seremos corroborados com o poder do Espírito Santo. Por isso que nós sempre dizemos, a gente somos pentecostais por causa disso, né? Dê lugar ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo operar na tua vida, deixa ele trabalhar na tua vida, deixa ele te encher com poder e com graça para que você possa suportar as afrontas do inimigo, os problemas que se levantam contra você. Muito bem, é o Espírito Santo que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e compreender, abre-se para o homem espiritual as coisas espirituais que até então para ele era algo absurdo, né? Alguém estava no mundo e ficava criticando talvez alguém que falava a língua estranha, mas agora ele aceita Jesus, ele é batizado no Espírito Santo e ele aprende o valor de falar em mistério com Deus. Bom, continuando aqui, corroborados com o poder do Espírito Santo, mas também diz aqui o texto sagrado, continuando nesse primeiro tópico, habitados por Cristo. O versículo em questão, o verbo habitar aí, significa habitação permanente, em oposição de uma habitação temporária, irmãos. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja, continuamente. Cristo habite em vós. Há duas expressões bíblicas interessantes. Nós em Cristo e Cristo em nós, né? Nós estamos em Cristo, e o texto de Efésios tem muito essa expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós já falamos isso em lições anteriores. Mas agora o apóstolo fala assim, para que sejam habitados por Cristo, Cristo em vós. Nós termos Cristo no nosso coração, irmão, como a pessoa principal da nossa vida, como aquele que amamos, aquele que servimos, aquele que cuida de nós, e nós precisamos mantê-lo em nosso coração permanentemente, né? Triste é quando aquela igreja deixou Jesus Cristo lá de fora, e Jesus Cristo teve que falar assim, eis que estou à porta e bato. Irmãos queridos, não deixe que Cristo fique à porta batendo, deixe que ele domine a sua casa dentro, que ele controle todas as coisas, o domínio, o poder pertence a ele, até mesmo sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. Então que sejamos habitados por Cristo. E aí Paulo vai falar do amor, no segundo tópico, né? Arraigados e fundados em amor. Amados irmãos, só o que nós temos nessa lição já renderia uma outra lição, né, concernente ao amor. Olha o que o comentarista fala, né, nessa lição. Primeiro, quando olhamos o amor, nós aprendemos que o amor é a maior virtude da fé cristã, né? É a maior virtude do cristianismo. O apóstolo Paulo escreveu, agora permanecem três coisas: a fé,
a esperança e o amor. Essas três. Mas a maior delas é o amor. E aí a gente vai explicar, segundo a lição, primeiro, por que a maior delas é o amor? Primeiro, porque o amor é um atributo divino. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segundo, foi o amor que fez com que Cristo se entregasse pela humanidade. Foi pelo amor. Efésios 5:2 diz isso. Terceiro, o amor é o resumo da lei dos profetas. Quer entender a lei e os profetas? Sabe de uma coisa? Tudo aquilo se resume em uma palavra chamada amor. O amor é o sinal de que nós somos discípulos de Cristo. Olha, se você não ama, você não serve a Cristo. Você não é discípulo de Cristo. O que identifica um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo é o amor que habita no seu coração. Seguindo, a prova da filiação com Deus é o amor que prova que nós somos filhos de Deus. Mas, prosseguindo, a maior das virtudes, já falamos isso aqui, não vou repetir, mas o princípio que norteia o fruto do Espírito. Quando nós olhamos lá o fruto do Espírito, está lá, amor, logo principiando, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito está baseado no amor, que é o principal deles e é quem norteia toda a vida espiritual do crente. Por isso, Paulo ora para que eles fossem arraigados e fundados em amor. Eu quero parar e fazer um comentário com você. Apesar de sermos uma igreja pentecostal, apesar de valorizarmos o poder de Deus em nossa vida, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele colocou o capítulo 13, o capítulo do amor, entre o capítulo 12 e 14, que tratam acerca dos dons espirituais, mostrando que a balança, o equilíbrio para o exercício dos dons deve ser o amor. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que a igreja, para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Essas duas palavras, arraigados e alicerçados e fundados, nós vamos entender melhor agora no próximo subtópico, que diz o seguinte: a expressão arraigado e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. A vida cristã não deve ser superficial, isso nos mostra essa lição. Para que seja arraigado e enraizado, significa que nós temos que aprofundar as nossas raízes. O Salmo de número 1 fala de bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ora, por que a árvore está bem afundada próximo ao ribeiro de águas? Para poder, através das suas raízes, se alimentar, poder ter água para o seu processo de crescimento. Por isso, nós, os cristãos, precisamos estar enraizados e fundados em quê? Em amor. Olha o que diz aqui a nossa lição, Indica também que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Então, se a raiz fala de alimentação para a planta, a base, o fundamento, fala de estrutura firme, sólida, para que não possa ser levada pelo vento, pelas chuvas, como está escrito em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, quando fala de duas construções, uma construção sobre a rocha e uma construção sobre a areia. Então, irmãos, nós precisamos estar bem alicerçados, enraizados. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão deste amor, de qual seja a largura, de qual seja o comprimento, de qual seja a altura e a profundidade do amor divino. Este amor que vai exceder, que vai ultrapassar todo o conhecimento e entendimento humano. Ora, um homem, quando Deus entrega o seu filho
para morrer pela humanidade, isso não cabe na cabeça de um ser humano normal, né? A própria Bíblia diz, daria o homem a vida pelos seus amigos, daria o homem a sua vida em resgate de outros. Olha, Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. É um amor que excede todo o entendimento. E é esse tipo de amor que deve reinar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo aqui, o segundo tópico diz, falar sobre a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Ora, Cristo nos amou e nós precisamos demonstrar o nosso amor pelos irmãos. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É aí que se completa, né? Cheio da plenitude de Deus é que sejamos plenos de Deus, que Deus possa preencher toda a nossa vida, que Deus possa preencher as nossas relações, que Deus possa participar do nosso comportamento, do nosso tratamento aos irmãos. Isso é ser cheio de Deus, é exalar presença de Deus. É quando a pessoa chega em um determinado lugar e só a sua presença já faz com que o ambiente seja diferente. A presença da plenitude de Deus em nossas vidas faz a diferença na vida do cristão, meus queridos irmãos. Prosseguindo então para o terceiro e último tópico da nossa lição, nós vamos falar agora sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Diz assim a nossa lição, eu vou ler esse texto, é um pouco extenso, mas eu vou ler para você. Escutem-me, por favor. A magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha, meus amados irmãos, esse versículo é um dos mais extraordinários no que diz respeito à resposta de Deus a nós, né, que clamamos a Ele. Porque Ele pode fazer tudo, diz assim, a primeira palavra é tudo, mas abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha a bênção de Deus como excede o nosso entendimento, excede até os nossos pedidos. Deus ele vai além, né? Quando nós clamamos a Ele, Ele concede muito mais abundantemente. Diz assim, pode ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Diz lá Isaías, capítulo 55, versículo 9. Eu poderia citar vários exemplos bíblicos aqui. Eu vou citar apenas um, né? Quem diria que José, aquele menino sonhador, ele, com os seus sonhos, ele nunca imaginaria, irmãos, que ele seria o segundo lá na hierarquia no Egito, a ponto de ser chamado de José do Egito. Mas ele teve sonhos, contou seus sonhos, foi vendido e no momento certo Deus o exaltou e colocou ele no lugar de honra. E isso é o que é mais do que ele pedia, mais do que ele pensava, mais do que ele imaginava. Poderíamos falar de outros nomes bíblicos, mas o tempo não cabe aqui. Muito bem, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são mais altos. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. E aí o texto da escola dominical cita o rei Salomão, que em 1 Reis, no capítulo 3, eu quero ler esse texto para você, para que você possa ter noção daquilo que realmente vamos mostrar, né? A lição mostra. 1 Reis, no capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Então, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que queres que te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe
esta grande beneficência. Lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente para que prudentemente discirna entre bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causa de juízo, eis que te fiz segundo as tuas palavras. Aleluia! Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pedistes te dei. Que maravilha! Assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre reis, por todos os teus dias. Que maravilha, né? Então Deus concedeu a Salomão além daquilo que ele pediu, além daquilo que ele pensava. Prosseguindo então, irmãos, temos então o final dessa lição, um convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. A adoração se baseia, vamos lá, nós dividimos aqui em tópicos para você entender bem. Primeiro, no mistério revelado. Devemos adorar o Senhor, porque por este mistério, por fazermos parte da igreja do Senhor, algo que gentil nenhum imaginava fazer parte do povo de Deus. Segundo, nas multíssimas riquezas conferidas à igreja, né? Terceiro, na grandeza do poder de Deus. Sempre que adorarmos ao Senhor, vamos adorar pela grandeza do seu poder. Isso está no livro de Salmos, muitas vezes citado. Louvai a Deus pela grandeza do seu poder. E por último aqui, na infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Irmãos, aqui nós temos 4 grandes motivos em que a nossa adoração deve também se basear em nossos dias. Agradecer ao Senhor pelas bênçãos conferidas à igreja, pelo seu poder que se manifesta ainda em nossos dias, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelas bênçãos que abundantemente Ele ainda nos dá nos nossos dias. Prosseguindo então, a glória devida a Deus, finalizando aqui a nossa lição. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado. Na igreja e em Cristo, toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Irmãos, glória e louvor e adoração somente aquele a quem pertence glória, louvor e adoração, que é o nosso Deus. O apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a igreja perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes, inclusive nós, os crentes. Então, eu e você devemos adorar o Senhor, devemos dar a glória devida ao seu nome, devemos adorá-lo acima de todas as coisas, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E aqui, irmãos, terminando a nossa lição, o nosso resumo da lição, temos a conclusão que diz o seguinte: a ousada intercessão do apóstolo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Vamos a esses princípios na próxima tela. Primeiro, o fortalecimento de poder. A igreja precisa estar fortalecida no poder do Espírito Santo. Segundo, a presença plena de Cristo. A igreja deve ser a habitação
plena do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, o intenso exercício do amor de Deus. A igreja deve estar baseada no amor, né, de Deus. Esse amor que excede todo o entendimento. E por último, um contínuo crescimento espiritual, fundados e edificados nele para crescer espiritualmente. Tais princípios devem ser seguidos até que cheguemos à perfeição, a varão perfeito. Nós vamos estudar isso nas próximas lições. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Terminamos aqui a nossa lição, nosso resumo, e dizendo a você que na próxima lição, na lição de número 11, estaremos estudando sobre os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade.